comportamento sexual no casamento. Que Jesus te ampare, Cláudio. Bom dia e mais um bom dia, 3 bom dias. Obrigado por estarmos aqui todos juntos para falar um pouco mais da família, do relacionamento conjugal. Casa de Jesus tem uma coordenação da família e entre os trabalhos oferecidos, que são encontros como seminários, debates, palestras, nós temos um programa de palestras ao domingo. Uma vez no mês, no domingo de manhã, nós trazemos um assunto relacionado à vida conjugal. Nós já estamos no nosso 5º tema, teremos mais um encontro, então, no mês de junho. E está sendo uma oportunidade maravilhosa, porque nós estamos conseguindo transmitir, pela visão do Espiritismo, as minúcias em relação ao relacionamento conjugal. E viemos trabalhando diversas áreas, e a nossa área hoje é as relações e o ajustamento sexual no casamento. Muito embora possamos estar aqui em companheiros que não estão casados, ou já estiveram casados, ou que vão casar, a doutrina é revitalizadora aos nossos pensamentos e sentimentos. Então, de forma oportuna, o conhecimento nós podemos canalizar sim para outras áreas das relações, uma vez que por bênção divina nós estamos a todo tempo interagindo. Mas voltado ao nosso tema, em um debate com jovens, um jovem faz uma pergunta para o Chico. Chico, e daí? O sexo antes do casamento é proibido? E o Chico então responde: meu filho, nada é proibido, porém nem tudo vale a pena. Nem o sexo, nem o casamento vale a pena se não houver amor. Também num debate com jovens, vamos fazer uma pergunta ao Divaldo. Divaldo, sexo e amor é a mesma coisa? E Divaldo vai responder dizendo que o sexo é um fenômeno de atração biológica de atração magnética. E sexo não é amor, porque até os animais fazem sexo e não se amam. Bom, o tema sexo, ele vem sendo desvirtuado através dos tempos e tem uma história triste em relação à humanidade. O mau uso, a má interpretação, a promiscuidade fizeram com que nós ainda trouxéssemos heranças negativas em relação ao sexo. O pensamento religioso de ser o sexo algo profano, pecaminoso, proibido, aliado aos excessos dos seres humanos em relação ao sexo, fazendo do sexo até um comércio, fizeram com que esse tema fosse um tema constrangedor em se debater, em se conversar, em se aprender. E os senhores percebem que nós outros temos certo receio ou até determinados cuidados em falar desse assunto sobre sexo, seja na relação entre pai e filhos, seja na relação com amigos, seja na relação conjugal. Parece um tabu a ser quebrado. Então, numa grande maioria das vezes, Rodolfo Caligares fala isso na sua obra, os pais se detêm mais a falar do sexo aos filhos, ensinando o lado pernicioso, o lado negativo, o lado da prevenção, do que falando dos fatores positivos. E na vida conjugal, chega a ser um assunto tão constrangedor que o casal não debate sobre esse tema, que tem uma grande influência na relação, influência na harmonia do lar e influência, assim, inclusive na felicidade.
Nélio Lúcio Espírito traz numa obra chamada Jesus no Lar, dizendo que o lar possui todos os caracteres da vida comum. Jesus vai discorrer sobre a importância do Evangelho no lar e vai falar da posição nossa em relação ao lar. Mas vai dizer que o lar é o templo sagrado das almas, a escola das almas, onde nós ali aprendemos, ensinamos e nos preparamos, sim, para o convívio social e para a evolução espiritual. Então, no lar nós temos todos os caracteres da vida comum, ou seja, todas as experiências que nós temos lá fora, nós já experimentamos no lar. E o sexo é um desses. Então, nós já falamos muito aqui sobre família e sobre vida conjugal, mas relacionamos aqui algumas áreas que pensamos serem críticas dentro da relação conjugal. A comunicação, né, a exposição nossa, o contato, a transmissão de ideias, de pensamento, a necessidade de termos um ambiente de comunicação no lar, os interesses, cada um de nós tem interesses que são movidos pelos nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que a gente quer fazer, que não quer fazer, o lado social, onde nos relacionamos, amigos, família. Então, essas são questões que dizem respeito a áreas críticas do lar, negócios também, finanças, são áreas que têm que estar muito bem alinhadas para que a harmonia prevaleça. Valores, princípios morais, éticos, né? Tudo isso, princípios espirituais, religiosos, tudo isso influencia no nosso lar também. O carinho, o afeto, a atenção, né? A nossa exposição demonstrando realmente o nosso amor pelo próximo, pelo nosso cônjuge. Eu te amo, eu te adoro, você é especial para mim. Não só pela fala, mas pelos gestos. Não só pelos gestos, mas pelas palavras, né? E são coisas simples, muito simples às vezes, né? Quando jovens, nós costumamos estar sempre abraçados com o nosso namorado, de mãos dadas, e depois de um tempo parece que isso perde o sentido, mas é uma forma de expressar o nosso querer estar junto. O companheirismo, né? Estar ali compartilhando as vontades, os desejos, as ideias, estar juntos, né, com o outro. As reavaliações que precisamos fazer, e esse é o momento de reavaliação, falar sobre a relação, falar sobre os nossos problemas, as nossas limitações, os fatos que nos deixam tristes, que nos incomodam dentro da relação, dentro do lar. Então, o casal tem que ter um momento para isso. E outro dia nós falávamos na possibilidade de fazê-lo no momento após o Evangelho, né? Depois do Evangelho no lar, que nós podemos sentar assim como casal e estar discutindo diversas áreas, uma vez que o ambiente vai estar harmonizado e nós também vamos estar todo imantado pelo conhecimento que o Evangelho nos trouxe. E a nossa área, então, que é a área da parte do sexo, da parte sexual. E é isso que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui com vocês. O Espiritismo vai dizer das energias sexuais que são fontes criadoras do universo. Não estou falando do sexo propriamente disso, mas a energia sexual, que é uma força criativa, que é um processo pelo qual Deus proporciona que nós homens perpetuamos a vida. Algo muito além do sexo propriamente dito, do contato corporal, do contato magnético, né? Energia sexual que transcende a isso. E na questão 202 do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar que o espírito não tem sexo. Não tem sexo, mas ele encarna, ora com uma roupagem de homem e ora com uma roupagem de mulher. E nesse processo sucessório, cada um
espíritos, nós espíritos, vamos cumprindo a nossa parte na obra da criação, mas vamos também aprendendo valores, aprendendo, estagiando em diversas áreas, então, da vida humana. Bom, mas quando estamos aqui encarnados, então, a característica que traz o homem biologicamente e a mulher vão fazer com que ambos pensem de forma diferente em relação ao sexo. O comportamento é diferente, as ideias são diferentes. E por isso que quando estamos juntos, estamos casados, precisamos realmente entender o processo do qual estamos inseridos. Divaldo vai dizer, o órgão sexual é um órgão como outro qualquer. A diferença básica é que é um órgão perpetuador da espécie. E para que o fenômeno da coabitação pudesse dar-se, através das emoções das mais variadas, a divindade proporcionou o intercâmbio dos hormônios. De forma particular, Deus proporcionou a nós, seres humanos, o intercâmbio dos hormônios e das emoções. Mas o sexo, ele tem um fim nobre. E primeiro, que é a perpetuação das espécies. Ele não está como prioridade a satisfação dos nossos desejos íntimos. Por isso que energias sexuais são princípios da vida, é lei da vida, lei de atração. Então, na concepção espiritual, o sexo está como um caminho, um condutor da perpetuação das espécies. E isso faz com que nós tenhamos já uma visão um pouco diferenciada daquilo que vivemos, porque a energia do sexo é tão forte, tanto em homens como mulheres, que muitas vezes nós tomamos isso como algo natural. É natural no sentido biológico, primitivo do ser. Não natural para o caminho onde nós queremos conduzir. E isso é importante porque dentro da relação, muitas vezes, a prioridade acaba sendo o sexo, a relação sexual. Sendo que o que viemos conversando aqui e aprendendo junto é que a relação, o casamento, tem objetivos nobres, maiores, mas que o sexo também ali está inserido. Então, uma pergunta para os senhores: na intimidade, o casal faz sexo ou faz amor? Na intimidade do casal, quando ele se prepara para esse momento esplêndido, assim como diz Chico Xavier e Divaldo, o casal faz sexo ou faz amor? Sexo é amor? Outra questão. Vamos ver o que Divaldo fala disso. O amor é um sentimento. O sexo é um veículo das sensações. O amor é um sentimento. O sexo, o veículo das sensações. Sexo relacionado ao amor são emoções. E o resultado disso é o equilíbrio. Então, quem busca a relação sexual, buscando a ideia do amor, está trabalhando as emoções e está trabalhando o seu equilíbrio espiritual. Está trabalhando em outras faixas. Está saindo do primitivismo, dos instintos. E quando falamos em amor, não estamos falando o amor em toda a sua grandeza. Estamos falando no amor, na relação, no sentimento que nutre o casal. É feito com ternura. Então vou ler agora na sequência. O amor é um sentimento. O sexo relacionado ao amor traduz emoções.
é uma faixa de equilíbrio do espírito e é feito com ternura. Daí então, existe toda uma construção para você trabalhar dentro da linha do sexo, amor com ternura. Porque a ternura é resultado de uma série de comportamentos nossos, uma série de ações nossas, uma série de atitudes nossas. Daí então, muitas vezes, a complicação, o desentendimento que ocorre dentro do relacionamento conjugal, o ponto que o casal não consegue chegar porque não se constrói ternura. E a ternura vai estar relacionada com nossas ações, a delicadeza, o respeito, a paciência, o zelo, o cuidado, o olhar carinhoso, o toque carinhoso, porque isso é uma preparação. Até porque nós falávamos nas diferenças dos homens e das mulheres. E isso é um fator extremamente relevante. Dizem os comentaristas que o homem é um fogão a gás e a mulher é um fogão a lenha. O fogo sai, funciona, e até aqueles que têm uma idade já um pouquinho mais avançada sabem que pensa numa comida boa feita no fogão a lenha. Mas a mulher precisa de toda uma preparação. E isso não é por meramente vontade dela. Existe todo um estudo, toda uma questão biológica que influencia nisso. Mas o sexo, puramente, é um veículo das sensações. Então, sexo, sensações, que é uma função biológica. Função biológica está voltada aos instintos, ao primitivismo. Então, uma questão interessante nós pensarmos de que toda vez que eu estiver sendo impulsionado ao sexo, sem estar envolvido pela ternura, pela ideia do amor, eu estou sendo extinto, primitivo. E é assim que funcionava no passado. Essas são as consequências negativas e o histórico negativo que nós temos do passado, a herança negativa do sexo ser praticado como instinto. Mas não é praticado. Até hoje existe um comércio do sexo. Existe todo um aparato fazendo com que nós rebaixamos essa energia divina ainda à parte biológica e ao mundo primitivo. Então, quando analisamos isso e trouxemos isso para dentro do nosso lar, dentro da nossa relação, é um momento especial de reflexão. Porque a doutrina nos ensina que a oportunidade que temos em reencarnação é a oportunidade para o nosso desenvolvimento espiritual. É a oportunidade para largarmos os instintos primitivos. É a oportunidade para purificarmos o nosso ser. E de forma inconsciente, se eu não me preparo e não fico atento a essas questões, eu fico uma vida toda me relacionando, casado, vivendo um sexo primitivo, racional. Diz Divaldo que é como se fosse uma sensação biológica de comer, de beber, de sentir frio, de sentir calor e de sentir a necessidade de fazer sexo. Racional, irracional, totalmente irracional. Então, quando nós trouxemos essa ideia, porque isso é fator de conflito dentro da relação. O homem tem um tempo e a mulher tem outro. O homem tem uma necessidade e a mulher tem outra. Mas que essa necessidade masculina possa sair do estágio primitivo
E que ele possa, dentro dessa perspectiva, criar uma perspectiva de ternura e de amor, que é algo bem mais nobre para ambos. Bom, aí nós precisamos falar também muitas vezes do pensamento feminino, que em alguns casos acaba se bloqueando, se fechando, até de forma inconsciente, por não encontrar ternura, porque a mulher busca o amor e muitas vezes o homem está buscando o sexo. As duas coisas juntas não se combinam. A mulher o amor, a ternura, o homem o sexo, não se combinam. Mas se ambos debatem sobre isso, estudam sobre isso, percebem a necessidade e as sensações de cada um e constrói isso junto, aí o amor flui de forma mais natural. Mas é preciso registrar também que tem, inclusive, mulheres que usam isso como uma moeda de troca, inconsciente, numa punição pela uma atitude com falta de carinho do marido, pela falta de atenção, pela falta de ternura, pela forma do marido não saber falar com respeito. Mas o resultado disso termina no quê? Desarmonia dentro do lar. Então é preciso conversar. Bom, daí nós já falamos aqui em uma oportunidade das diferenças existentes entre homens e mulheres. E tem diferença de estrutura física, psicológica, biológica. As vivências nos trazem experiência diferente, a convivência nos traz experiência diferente e também o sexo do qual nós estamos falando agora. Mas é importante nós entendermos isso, observarmos isso dentro da nossa relação, porque se eu olho a relação sempre só com um binóculo masculino, eu vou ter problema. Se eu olho com enfoque feminino, eu vou ter problema. Porque, na verdade, o que nós precisamos dentro dessa relação, e é para isso que Deus permite que homens e mulheres se unam, formam família, se casem, aprendam a amar, exercitem o amor e auxiliem Ele na obra da criação, perpetuando a espécie, para que nós juntos consigamos cada vez mais reduzir os impactos da diferença. Para que de forma consciente, de forma racional, nós consigamos reduzir isso, porque, na verdade, como já falamos, o espírito não tem sexo. Aqui nós temos uma roupagem que vai nos trazer sensações, experiências, rumo à nossa construção espiritual. Mas o espírito não tem sexo. Então não tem inferior ou superior entre homem e mulher. Não tem prioridade entre homem ou mulher, porque ambos são espíritos que estão trilhando o mesmo caminho, buscando uma coisa só: felicidade. Porque felicidade é o que nos move para a vida. Felicidade é o que nos move para uma relação, uma construção de um casamento, de uma família. Porque ninguém se casa para ser infeliz. Ninguém se casa para viver mal. Ninguém se casa para sofrer. E muito menos ninguém se casa para separar depois. Até porque nós, seres humanos, necessitamos do contato social, da energia uns dos outros. Não somos autossuficientes. Então, os senhores percebam que não é fácil casar, não. Nem fácil manter uma relação de casamento harmoniosa. Quantos departamentos, quantas áreas nós já conversamos aqui, aprendemos, quantos detalhes que precisamos ficar atentos. Aí tem filhos, criação de filhos, aí tem família, daí tem sogro, tem sogra, daí tem dinheiro,
daí tem mal-estar nosso, aí tem doença, aí a gente vai ficando mais com idade. Então, por isso que Neio Lúcio fala que o lar tem todos os caracteres. É uma grande escola, é um laboratório. Então nós estamos ali no lar mais para aprender e aprendendo, mudar a nossa postura e comportamento, do que para estagiar num período de felicidade, ou buscando as nossas realizações íntimas. Joana de Ângeles, então, ela vai falar na sublimação do sexo. Nos convida para o amor e depois o sexo. O amor de forma constante, pelos atos, pelas ações. Não o sexo sem amor, que é apenas uma função, como uma pessoa que come pelo vício de comer. Eu estava preparando o trabalho, eu comecei a pensar isso, porque você vai relacionando com aquilo, as energias que estão em você, né? Mas não é verdade mesmo que acaba virando quase como se fosse algo rotineiro? Porque muitas vezes, quando o casal está se relacionando de forma sexual, talvez não está nem existindo amor. Porque um não está nem muito querendo, mas o outro acha que precisa. E se acha que precisa, o primeiro faz para agradar aquele que precisa, ainda saciar os seus instintos. Isso é importante, da mesma forma que é preocupante. Porque quando nós falamos instintos, nós estamos falando em esferas mais inferiores da criação. E não é isso que nós queremos. Mas a sublimação do amor, e assim fala Joana, ela vai fazer com que isso aconteça de forma tão natural, que as interferências que ocorrem no dia a dia não afetam isso. Porque dentro do lar, dentro da vida conjugal, não dá da gente ficar triste com o outro. Não dá de muitas vezes nós querer que algumas coisas fossem feitas do jeito que a gente gostaria que fizesse. Então tem discordância, tem questões financeiras, tem questões de filhos. E não dá da gente fugir disso, porque é a vida. É a vida. E assim é a vida. Quando eu falava da complexidade da relação conjugal, não é diferente como qualquer outro departamento da nossa vida. A saúde nossa é complexa. A nossa relação de trabalho é complexa. A nossa relação com a sociedade é complexa. Agora nós estamos em fase eleitoral. É um estágio complexo que estamos vivendo. Então, quando você tem alguns desajustes e alguma desarmonia, não fique pensando que o teu casamento não deu certo. O teu casamento está condenado. O teu casamento não tem solução. Porque senão eu teria que dizer isso para as outras coisas também. Quantos dias nós chegamos no trabalho e temos problema? E nem por isso nós mudamos de emprego. Então, nós precisamos trabalhar um pouco mais nessa esfera. Se não houver vigilância, o sexo vira, como já falamos, hábito. Nós não vamos entrar aqui em particularidades, porque nós não temos essa pretensão. Nós estamos trazendo uma visão espírita, embasada nos princípios espíritas, em relação à influência desse setor na vida conjugal. Harmonia sexual. A vida sexual é importante no casamento, mas não deve ser supervalorizada. Deve ser integrada no amor do casal. O que é o supervalorizada? São pessoas que acham que a relação já não está indo bem, porque não consegue chegar no momento de ter um sexo satisfatório. Uma relação saudável. E isso vai culminando em desgosto, descontentamentos, brigas e, particularmente, eu que vos falo que sou homem, se você não concebe isso com maturidade,
você entra num estado de irritação. Então fica irritado o homem com a esposa, desarmoniza o lar, já fica irritado com as crianças, já fica irritado com a casa, e daí já vai partindo para uma área de desequilíbrio. Então nós precisamos entender isso aí. Bom, o sexo se encontra aviltado, nós já falamos, da forma ignorante que ele é tratada, que ele é oferecida, e que ele, de forma desrespeitosa, é oferecida para nós, seja na mídia escrita, falada, televisionada. Mas aqui uma questão para a gente debater. O que é lícito no ato sexual? O fato do sexo ser belo e legítimo no casamento, permitido, ao contrário do que as religiões falavam, não quer dizer que nele vale tudo, pois não somos animais irracionais, nem eles fazem o que é contra a natureza. Então, existe todo um respeito. Se o lar é o nosso templo, existe todo um respeito nessa relação. E André Luiz vai falar nos Missionários da Luz, tem um capítulo dedicado a visitas no mundo espiritual que eles fazem em alguns lares, e eles vão falar do cuidado, do zelo e da proteção que o reduto do casal recebe quando existe a relação pautada no amor. Diferente de quando a relação acontece simplesmente de forma carnal, ou no vale tudo, onde são atraídas entidades espirituais ignorantes que vão ficar se alimentando dos fluidos negativos resultantes daquela relação. Então nós precisamos cuidar sim com as fantasias eróticas que são vendidas para nós a qualquer momento, a qualquer instante, porque isso vai trazer uma consequência desastrosa. Santo Agostinho diz que Deus não aceita o pecado, mas Ele ama o pecador. E na passagem bíblica onde Jesus então vai dizer para a mulher que iria ser apedrejada que vai e não peque mais, vai e não peque mais. Então Deus ama o pecador, mas Ele condena o pecado. E dentro dessa linha de fantasias eróticas, nós temos que cuidar por causa da vampirização que ocorre no momento em que nós, tanto homens ou mulheres, ou no momento da relação, nós canalizamos cenários diferentes da ternura e do amor. Eu estava numa visita numa loja em Curitiba e eu entrei num banheiro, num toalete, era uma loja de moto, e entrei, de repente eu vi um revisteiro e tinha uma Playboy, com a capa bem virada para cima. Eu confesso aos senhores que foi um momento de decisão, porque o corpo, a carne, o animal, o instinto, sugeria folhear. Mas o homem, o Filho de Deus, o indivíduo que busca algo diferente, buscou a sabedoria de não abrir a primeira página. Porque se você abre a primeira página, é como quem tem independência com bebida e toma o primeiro gole. Isso quer dizer que é um degrau a mais subido, porque eu determino o que eu quero fazer, não meus instintos me impulsionam e determinam o que eu devo fazer. Porque se você abre margem para isso, você começa a permitir que os espíritos vão trabalhando na esfera sexual e vão desestruturando todo o seu equilíbrio. E hoje é muito comum receber vídeo no WhatsApp
Facebook, a própria internet vende isso de forma constante. E daí qual o problema de dar uma olhadinha? O problema é que você volta ao ser primitivo e irracional, criando fantasias, prejudicando a relação. Porque existe o extremo até de casais se relacionarem, mas não pensando no seu parceiro, pensando no parceiro da fantasia que ele criou em momentos anteriores. Então, por isso que nós temos que cuidar para não ser vampirizados, porque contam-nos os espíritos que no momento do sono, homens e mulheres são levados a lugares e são vampirizados por seres já desencarnados que precisam se alimentar dessa energia desequilibrada e negativa. Bom, geralmente isso dá consequência o quê? O adultério, que é uma atitude antiética e antimoral. Tá? Não façamos com os outros o que não gostaríamos que fizesse conosco. Tem uma pesquisa que nos mostra que 60% dos homens e 40% das mulheres cometem adultério. E a maioria dos motivos são união infeliz, geralmente pela falta da administração dos instintos sexuais. Sem uma comunhão espiritual do casal, a união carnal se esvazia, fica mecânica e desumana. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem maravilhosa. Na sua origem, os homens possuem instintos, todos nós, homens e mulheres. Mais avançados e corrompidos possuem sensações. Mais instruídos e purificados possuem sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seres, dos seus sentimentos, surge o amor. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor. E é para isso que nós estamos caminhando. Emmanuel fala das experiências vividas por Paulo de Tarso, que antes era o Saulo, era o homem, mas dizia ele nas suas cartas que trazia um espinho cravado na carne, pelos clichês mentais que ainda surgiam em si, com o desejo, muitas vezes, do sexo. Mas que tudo isso era sublimado pela sua postura, pelo seu comportamento. Já estamos indo para o nosso encerramento, mas eu gosto muito da parábola do semeador, que ela fala que então o Senhor saiu a semear e algumas sementes caíram entre os espinhos, outras entre as pedras, mas outras caíram em terra fértil. E é preciso que nós nos esforcemos para que o nosso lar seja o lar onde as sementes encontrem a terra fértil, da sabedoria, da resignação, da compreensão, do amor, da serenidade. Nós ainda continuamos sendo homens e continuamos sendo mulheres, mas dentro do altar sagrado no nosso lar, que prevaleça Deus na sua essência, vivida por cada um de nós pelos seus comportamentos, pelas nossas ações, para que a nossa relação não fique estagnada por um ou outro setor, para que a nossa relação não se danifique por instintos ainda primitivos como o do sexo. Porque espiritualmente, aqui no mundo, é muito fácil dizer, eu estava tendo diversos problemas, inclusive na área sexual, com a minha esposa ou com o meu marido. Mas diante dos espíritos superiores, talvez é motivo até de vergonha nós termos uma experiência toda corpórea e não termos superado esse instinto primitivo
e temos deixado que isso trouxesse prejuízo à nossa relação. Então, o semeador saiu a semear. E o nosso lar pode ser o lar da terra fértil, para a educação dos nossos filhos, para o exemplo, para o nosso crescimento, para o cultivo das afeições. E existe uma planta chamada sicóia. Ela existe na Califórnia. A sicóia é gigante, ela chega a quase 100 metros de altura, um pouco mais. E ela vem de uma semente. Uma semente. Porque nessa semente existe Deus. Nessa semente existe vida. E a sicóia, de uma semente, ela fica uma árvore desse jeito. Basta a nossa vontade. Basta o nosso desejo para que a semente do amor de Deus prevaleça no nosso lar, prevaleça na nossa vida. Basta a nossa permissão para que Jesus nos envolva e nos abrace de tal forma que nós possamos vencer os nossos desejos mais íntimos, os nossos instintos que insistem em se fazer como pedras para o nosso tropeço. Mas que acima de tudo, ao término da nossa jornada, que a nossa família e a nossa relação possa ser gigante como uma árvore, com exemplo de amor, de ternura e de muito desejo e de gratidão a Deus por ter permitido um lar para cada um de nós. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.